Galera, bem-vindo ao mais um. Esse é o mais um gourmet. Eu vou fazer hoje churrasquinho grego. Galera, bem-vindo ao mais um. Hoje nós vamos fazer o churrasco grego. Vamos aos ingredientes. Chega aí. A gente vai precisar de barbante. Vamos precisar de espetinho para fazer aquele espetinho para fazer churrasco que acha em qualquer supermercado. Vamos precisar de 4 cenouras cortadas. Vamos precisar de duas cebolas, pão, vinho tinto, de preferência, meio quilo de contrafilé e meio quilo de colchão mole. Porque a gente começa, aqui eu tenho um pouquinho menos. Primeiro a gente começa temperando a carne. Então, primeiro a gente começa temperando a carne. Eu tenho uma dica para vocês: a cada 1 quilo de carne que você for temperar, vai 1 colher de sal. Sendo que aqui é meio quilo de cada, mas eu tirei um pouquinho menos, eu vou usar essa colherzinha aqui. Essa colherzinha aqui é de que, amor? Chá. Colherzinha de chá. Então vamos temperar. O tempero da carne aqui para fazer o churrasco grego é de acordo com vocês desejarem. Na receita original eles falam para usar tomilho, usar cominho, essas coisas, mas só que aqui você é a preferência. Eu vou temperar aqui. Uma colherzinha dessa para o restante de carne. E essa receita eu recomendo vocês a comer ela tomando cerveja. Que é muito boa com cerveja. E tente temperar separado, porque a gente vai fazer camadas na carne. Você vai pôr uma fatia de colchão mole, aí coloca cebola e cenoura, e depois outra fatia, uma fatia de colchão duro, e vai intercalando. Tá aqui a carne temperada. Agora vamos montar aqui. Essa aqui tá a carne. Fatia de colchão mole. Você vem com a cebola, cenoura, e uma de colchão mole. Contrafilé. Colchão mole é que já tá aqui. Contrafilé. E assim você vai intercalando. E coloquei cebola e cenoura no meio para intercalar. Aí vai ficar uma pilha meio alta aqui. É nisso que entra o palitinho. Aí vocês vêm com o palitinho para segurar tudo. Isso aqui vocês vão ter que pedir ajuda para alguém ajudar. Pedir ajuda de alguém para ficar firme. Aí depois de ter colocado o palito para segurar, aí vem o barbante. Não se preocupe, depois esse palito aqui que está sobrando, a gente vai cortar ele. O barbante caiu. Aí aqui no final você pega uma faca aqui no final, corta o barbante, só que a faca não prende, né? Mas tenta cortar aí na casa de vocês.
é que você amar. Pode cortar. Tá. Então, galera, eu resolvi tirar o palito aqui. Eu vi que o palito estava meio que atrapalhando. Aí eu só amarrei aqui e também ficou bacana. Aí você pode, depois que você fez isso, você vai levar ela na panela, você só unta com um pouquinho de óleo. Deixa o fogo bem quente. A gente só vai dar uma selada nela só. A gente só vai dar só uma grelhada nela mesmo. Aí aqui vocês deixam grelhado o maço, bem, só para selar mesmo. Vocês vão virando ela. É só pra ela vai ficar só para selar mesmo. Galera, o segredo aqui é deixar 5 minutos de cada lado, aqui ela dá aquela selada boa. Ela fica bem, depois bem gostosa nela. Beleza? Galera, isso aqui não tem como dar errado. Isso aqui é carne, vai cebola, vai cenoura, vai vinho, com aquele passar no forno, é muito bom. Então, agora tem uma selada aqui, vamos tirar ela daqui do fogo. Vamos tirar ela daqui do fogo, vamos passar por uma forma. Eu peguei aqui um pirex desses de assar mesmo, uma assadeira normal. E vamos enrolar ela nessa. Desligar o fogo aqui, né? Vamos enrolar no papel alumínio. Antes de enrolar no papel alumínio aqui, vem a taça de vinho. Você vai banhar ela com esse vinho tinto. Não se preocupe, depois na hora que assar, o vinho vai esquentar, vai sumir todo o álcool e tudo. Certinho? Aí vamos fechar o vinho, cobrir ela mesmo. Fechamos aqui com o papel alumínio. Também pode conversar comigo, amor. A gente fica de câmera, você pode conversar comigo. Dos lados, vê se os lados estão fechados. Estão fechadinhos. Aí eu já deixei o forno pré-aquecido. Ele vai ficar na temperatura média de 100 a 150 graus. Depende do seu forno, se o seu forno é um forno bom, se é um forno mais ruim. Mas a média é de 100 a 120, 150 graus. Vai ficar por meia hora no forno, vamos colocar lá. Meia horinha no forno. Depois que eu tirar daqui do forno, eu vou dar mais um seladinho lá naquela panela. E a magia acontece. Galera, não tem como dar errado, é uma receita muito boa. Tomando uma cervejinha, melhor ainda. É isso aí. Agora eu vou fazer um cremezinho de alho, que não tem erro. Todo churrasco que eu faço esse creme, o pessoal gosta, o pessoal pergunta como que faz. É muito bom mesmo, é uma pastazinha de alho muito boa para churrasco. Sendo aqui que eu estou fazendo um churrasco creme, então não pode faltar esse aqui. O pessoal que fica, que nojento de ficar com cheiro de cebola, alho, não, foda-se. O negócio é que tem que pôr a mão na massa mesmo. E a mulherada gosta que o homem cozinhe também, não é, amor? Verdade. Mulher gosta. Verdade. Primeiro vamos fazer o quê? Vamos descascar o alho. A gente vai precisar de quê? Desculpa, pessoal. Vai precisar de alho. Vamos precisar de óleo. Vamos precisar de leite. Vamos precisar de tempero. O pessoal pode colocar uma cebola, pode colocar um cheiro verde, do jeito que bem desejar. Primeiramente a gente descasca aqui, vai precisar de um liquidificador. Primeiramente a gente descasca o alho. Aqui tem uma dica, se você quebrar o alho assim primeiro, antes de descascar, ele fica mais fácil para descascar. É só 2 dentes de alho, gente, é bem pouco mesmo. Se colocar mais que isso, às vezes fica muito forte o gosto de alho. Vai 2 dentinhos de alho. Lembrando que esse creme de alho também pode fazer pão de alho para assar. Isso, com esse creme de alho você pode fazer um pãozinho de alho. Aí você vai colocar no liquidificador 2 dentes de alho. Cerveja para fechar. Pessoal, é bem pouquinho leite mesmo. É o tanto que cobra ali a hélice ali do liquidificador. Um pouquinho de leite. Galera, não cuidado para não exagerar no sal. É um pouquinho de sal. Eu usei tempero ponto, que eu gosto muito de tempero ponto.
E agora a gente vai colocar o óleo. Aí aqui você vai colocar para bater. Espera um tempo. Vocês vão esperar um tempo até o alho bater, misturar tudo ali. Isso aqui eu estou fazendo enquanto a carne está brincando com o seu vinho, ele cozinha bem. Então vamos lá. Aí ele está batendo ali. Agora, é tipo fazer maionese. Toda sua mãe que faz maionese, vocês vão saber. Eu só antigamente fazia muita maionese desse jeito. Aí está batendo aqui o leite, está batendo o alho, está batendo o sal. Aí a gente vem com o óleo. Ele vai caindo devagarzinho. Devagarzinho mesmo. Aí é agora que toda a magia acontece. Dá um pouquinho de óleo aí. Não se preocupe, fica muito bom, não tem como dar errado. É alho, mas é muito bom para qualquer coisa. Vai colocando o óleo devagarzinho, não precisa ficar com ele, não dar errado. E lembrando, o leite tem que estar gelado. Aí dá uma enxaguada na mão. Enxaguadinha na mão. Eu vou ensinar para vocês depois um truque como tirar o cheiro de cebola e de alho da mão. O truque é usar limão. Para quem tá aí nojinho de ficar com medo da mão, ficar cheirando alho, ficar cheirando cebola, o truque é você passar limão. Passa limão na mão, depois enxaga, não sai com limão no sol, senão fica muito feio. Agora a pastinha tá pronta. Agora é só despejar na vasilha. Caso vocês fizerem isso aqui em qualquer churrasco, vai dar certo, todo mundo vai gostar, vai elogiar. É muito boa essa pastinha. Põe no claro. É muito boa essa pastinha. Não tem como dar errado. Ela fica bem cremosa, vocês podem ver. Muito boa mesmo. É só usar no creminho de alho. No pãozinho. Churrasquinho grego. Então, no YouTube é assim, 30 minutos passa rapidinho, é a mágica. E se passar 30 minutos, agora vamos tirar daqui para ver como ficou essa belezinha. Vamos lá. Agora daqui vamos voltar, vamos dar mais uma gratinada nela, para ela ficar bem crocante por fora. Vamos colocar aqui na panela bem quente, com o óleo bem quente. Agora a gente vai deixar ela dourar bem de cada lado. De 5 a 10 minutos. Aí dourou de um lado, você vira ela. Dourou do outro, você vira. Dourou do outro, você vira. E assim vai. Galera, olha só isso aqui. Olha que beleza que ficou isso aqui. Está ficando. Não tem como dar errado. Como diria o Cake Boss lá. Isso vai ficar uma delícia. Olha. Olha a cor dessa carne. Olha, não tem como dar errado. Agora vamos. Vamos cortar. Tá, não faça igual eu fiz errado aqui, não tinha que ter tirado isso aqui. Agora vamos lá. Que é a hora da mágica. Vai colocar um pouquinho de
carne um pouquinho mais assada, pode deixar um pouquinho mais. Aqui a minha ficou um pouquinho, ficou no ponto. Bem recheadinho aqui, pãozinho. Vocês vêm aqui no creminho de alho. Uma batatinha aqui. Rapaz. Esse é o nosso pãozinho grego. Churrasquinho grego. Muito bom. Olha, agora chega a melhor parte que é experimentar, né? Vamos ver se ficou realmente bom. Primeira vez que eu faço em casa, fiz aqui com vocês. Eu coloquei o cremezinho de alho, coloquei carne, coloquei aqui no pão. Vamos ver se ficou bom. Como diria na Ana Maria Braga. Vamos cachorro, Cezinha! Ficou muito bom. Excelente. O alho dá todo o toque especial. Muito bom esse alho. A Nara fez uma carinha que eu não gosto de alho. Mas ficou muito bom. Recomendo. Façam em casa. Mande fotos. Põe hashtag pãozinho. Hashtag churrasquinho grego mais um. Compartilhe comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe, favorite com seus amigos, faça, recomenda, é muito bom. Por ter assistido esse vídeo, estamos começando, desculpe os erros, mas é isso aí, a próxima vai ser melhor. Mande sugestões para o nosso canal, qual receita vocês queriam aprender, a gente vai atrás, se a gente não souber fazer, eu vou pesquisar. Mas a minha intenção aqui é fazer mais do que eu gosto mesmo, eu gosto muito de carne, então hoje eu comecei esse vídeo com carne. Mas é isso aí, valeu, obrigado, até mais.